Olá, pessoal! Boas-vindas a esta análise do material da nossa disciplina Saberes Tradicionais Indígenas. É muito bacana poder guiar vocês por esse conteúdo que foi tão bem organizado pelo professor Vitor Mattioni. Então, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai explorar o impacto e, claro, a urgência de entender esses sistemas de conhecimento que, por muito tempo, acabaram ficando meio escanteados pela ciência moderna. Para começar, eu jogo a pergunta para vocês. O que vocês entendem por saberes tradicionais? Pense um pouquinho. Vocês já ouviram falar nessa expressão no dia a dia? E como será que isso se conecta com a realidade aí ao redor de vocês? A gente tem a mania de pensar em ciência só como aquela coisa de laboratório e universidade, mas tem um oceano gigantesco de conhecimento empírico e ancestral que literalmente moldou e continua moldando o nosso país. E é exatamente essa riqueza que a gente vai desvendar agora. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a introdução aos saberes tradicionais. Depois, a biodiversidade como construção, o mito da natureza intocada, ecologia social e direitos, a prática da etnoconservação e a gente fecha com reflexões e bibliografia. Vamos nessa? Ponto 1. Introdução aos saberes tradicionais. Para a gente entender o peso social e ecológico de tudo isso, a gente precisa primeiro de uma definição acadêmica sólida. Bom, segundo o pesquisador Diegues, lá no ano de 2000, os saberes tradicionais são um pacote completo, sabe? É um conjunto indissociável de saberes e de saber fazer. E o mais interessante, isso engloba tanto o mundo natural quanto o sobrenatural. A ciência ocidental moderna adora separar as coisas em caixinhas, né? Cultura de um lado, natureza do outro. Mas as cosmologias indígenas funcionam de um jeito totalmente integrado. E o grande pilar de tudo isso é a oralidade. Todo esse conhecimento super complexo sobre os ecossistemas, as estações certas para plantar, o comportamento dos animais, tudo isso é passado pela voz, pelo corpo e pela vivência, de uma geração para outra. Ponto 2. A biodiversidade como construção. Como será que a lei internacional enxerga esses recursos que as comunidades tradicionais manejam há séculos? Se a gente pegar o artigo 2 da Convenção sobre Diversidade Biológica, a definição global é bem clara. Recursos biológicos são toda aquela variabilidade entre os seres vivos e os componentes bióticos que têm algum uso ou valor para a humanidade. Ou seja, a Convenção reconhece no papel, oficialmente, o valor genético e prático dessa diversidade. Mas olha, tem um detalhe aí que vai muito além do texto frio da lei. E aqui está a grande virada de chave do nosso papo. A biodiversidade não é só um produto do acaso, uma obra aleatória da natureza. Como as fontes acadêmicas mostram, ela é, na verdade, uma construção cultural e social. As populações originárias, através de práticas de milhares de anos, como o manejo do solo e a agricultura itinerante, enriqueceram ativamente a variedade de espécies nos ambientes onde elas vivem. Pensa bem, elas não estão só habitando a floresta, elas cultivam e manejam a floresta de um jeito totalmente sustentável. Ponto 3. O mito da natureza intocada. Agora a gente vai bater de frente com uma ideia super comum, mas que é muito equivocada sobre como a conservação deveria funcionar. O X da questão é o contraste entre dois modelos. De um lado, a gente tem a conservação restritiva, que tem aquela pegada bem eurocêntrica e norte-americana. É o famoso mito da natureza intocada, sabe? A ideia de que para salvar a natureza, a gente precisa expulsar os seres humanos de lá e criar parques completamente vazios. Do outro lado, de forma bem clara, o material apresenta a ecologia social. Esse modelo entende que a altíssima biodiversidade de muitos lugares é, na verdade, o resultado direto do manejo tradicional indígena. É uma verdadeira coevolução entre a sociedade e a natureza. Para a gente entender de onde vem essa tensão toda, é fundamental olhar para as transformações históricas da nossa relação com o meio ambiente. A modernidade e o sistema capitalista trouxeram uma visão muito utilitarista e mecanicista, né? Aquela visão de que a terra é só um recurso para a gente extrair até acabar. Mas hoje, a gente vive uma urgência acadêmica e social enorme para resgatar uma relação equilibrada. A gente precisa entender de uma vez por todas que a presença dos povos tradicionais costuma ser literalmente sinônimo de preservação. Ponto 4. Ecologia social e direitos. É aqui que o conhecimento científico e as políticas públicas batem de frente com a realidade de quem está lá na ponta. Historicamente, as comunidades locais são as verdadeiras guardiãs da biodiversidade. Só que o texto aponta tensões políticas bem sérias. Sabe o que acontece quando o Estado impõe aquela conservação restritiva, criando áreas protegidas de forma autoritária e sem dialogar com ninguém? Isso acaba muitas vezes expulsando os povos locais dos seus territórios ancestrais. É um choque frontal entre o modelo super burocrático de preservação e os direitos mais básicos das populações tradicionais.
Para ilustrar essa conexão profunda que faz essas comunidades defenderem seus territórios com unhas e dentes, a gente pode olhar para essa fala do professor Daniel Munduruku. Ele diz que os povos indígenas têm uma coisa em comum, uma mensagem de amor pela Mãe Terra e um profundo respeito pela natureza. Gente, isso não é só um discursinho ecológico bonito não, é a base de uma identidade inteira, sustentada pela memória dos ancestrais. Na mesma linha, o professor Gerson Baniwa reforça isso explicando que essa mentalidade ecológico-cultural não cresceu baseada na dominação, mas sim em uma relação equilibrada entre cultura tradicional e ecossistemas naturais. É uma visão totalmente integrada, onde o ser humano é só mais um fio na teia da vida. É uma postura que vai na contramão daquele utilitarismo moderno que a gente comentou agora há pouco. Ponto 5. A prática da etnoconservação. Afinal, como a gente une a ciência acadêmica com essa sabedoria ancestral de um jeito que seja produtivo e, acima de tudo, respeitoso? Uma ótima resposta para isso está na obra Os Saberes Tradicionais e a Biodiversidade no Brasil, organizada pelo Diegues. Esse livro é um verdadeiro marco, viu? Ele reúne várias pesquisas que provam com dados estatísticos e antropológicos que o manejo que as populações indígenas e caiçaras fazem é absolutamente crucial para manter a biodiversidade do Brasil em pé. E como isso funciona em outras áreas da academia? Tem uma análise excelente feita pelo professor Diego no artigo Os Saberes Tradicionais na Ciência da Informação, um olhar para a inovação social. Nesse artigo ele traz autores de peso como Boaventura de Souza Santos, Henrique Leff, para mostrar que dá sim e é super necessário criar pontes entre a ciência da informação e os saberes tradicionais. O grande objetivo dessas discussões é promover uma inovação social de verdade e evitar o que a gente chama de epistemicídio, que é basicamente apagar e matar um conhecimento ancestral só para impor o método científico cartesiano. O diálogo tem que acontecer de igual para igual, sempre. Ponto 6. Reflexões e bibliografia. Chegou a hora de pegar toda essa teoria e pensar em como aplicar isso na nossa prática acadêmica e cidadã. Para ajudar a fixar o que a gente discutiu hoje na disciplina, aqui vão 3 sugestões de atividades bem práticas para vocês. Primeira, refletir sobre como é a biodiversidade aí na região de vocês. Segunda, levar para a sala de aula aquele debate aprofundado sobre o mito da natureza intocada. E terceira, analisar casos reais e atuais de etnoconservação aqui no Brasil. Colocar a mão na massa pesquisando ativamente é fundamental, pessoal. E para quem quiser se aprofundar, as principais referências que nortearam nossa análise de hoje são obras do Diegues, do Munduruku e do Baniwa. São leituras obrigatórias para qualquer aprofundamento mais crítico e responsável sobre o assunto. E para fechar com chave de ouro, eu deixo essa provocação no ar. Como nós, futuros profissionais e acadêmicos das mais diversas áreas, podemos de fato integrar e respeitar os saberes tradicionais no nosso dia a dia? Como a gente pode ser aliado contra esse apagamento epistêmico e apoiar uma ecologia social que realmente funcione? Fica aí o convite para essa reflexão. Muito obrigado por acompanharem essa explicação, um abraço e até a próxima!